Acho que a cultura de ser remoto, em primeiro lugar, ela é uma cultura muito nova, que ela vem da pandemia, ela já existia pré-pandemia, mas durante a pandemia ela veio se reforçando e a maioria das empresas elas começaram a utilizar esse termo, a pensar sobre esse termo e a se estruturar. Óbvio que a gente vai ver, de acordo com cultura, empresas usando com contextos diferentes. Mas hoje a minha proposta é tentar trazer para vocês assim o que seria na essência, né? O remoto, em primeiro lugar, é entender que, antes de mais nada, por mais que haja escritório, por mais que exista espaços físicos, por mais que exista coworking, sempre a cultura vai pensar primeiro no remoto. Então, antes de mais nada, você vai estruturar uma reunião, você vai pensar no melhor horário para aquela reunião, pensando que você tem pessoas em fusos diferentes, porque esse é o ponto. A partir do momento que você acredita que a sua cultura vai colocar o remoto em primeiro lugar, você vai entender que você vai ter pessoas no Brasil, você vai ter pessoas em Portugal, você vai ter pessoas nos Estados Unidos, você vai ter pessoas em qualquer lugar, que essa é uma grande virada de chave também para o nosso mercado, o mercado brasileiro, e para os outros mercados, porque o pessoal de fora começou a olhar para os talentos do Brasil e o brasileiro começou a olhar para oportunidades fora. E isso mexe com um todo, principalmente com nós, líderes, que começam a perder. Quem lida aí com a área de tecnologia sabe o quanto a gente vem perdendo desenvolvedores para fora do Brasil. Então, quando a gente olha para todo esse formato, a primeira coisa é, vamos pensar no remoto, vamos pensar em como que a gente pode olhar para as pessoas remotamente em primeiro lugar. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, primeiro ponto, qual o melhor horário para aquela reunião, para que todo mundo possa, de alguma maneira, entender que aquele fuso atende a todo mundo, ou um segundo ponto, que é um ponto que para mim é muito crítico, é, a gente pode gravar essa reunião? Precisa todo mundo estar ao vivo no mesmo momento, no mesmo horário? E aí, até como exemplo, esse momento aqui que a gente está vivendo. A gente está aqui numa live ao vivo, mas vai ser gravada, vai ser disponibilizada depois no YouTube. Então, posso ou não posso estar aqui, independente de qualquer coisa, a gente tem essa gravação disponível e no melhor horário, cada um vai assistir de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu momento. Isso é o começo de uma cultura do remoto, em primeiro lugar, né? Os gestores, principalmente, eles precisam entender que, se você é remoto em primeiro lugar, você vai ter muito do seu trabalho de maneira assíncrona, né? Que é como a gente costuma trazer, que é o trabalho async. Tá, se você vai fazer um trabalho async, como nem a Raquel falou, olha, eu vou esperar ali resposta de 9 às 18, eu vou ter um horário ali de trabalho, eu vou mandar um e-mail e eu vou esperar o timing para aquele e-mail, se for urgente eu vou ligar. Essas são regras que cada empresa precisa criar a sua. Mas, antes de mais nada, você vai precisar entender que você vai mandar uma mensagem, principalmente para quem trabalha hoje em dia com Slack, esses meios de mensagens mais instantâneas. Então, se você mandou uma mensagem no Slack para o seu time e não é urgente, não fique esperando que em 5, 10 minutos alguém vai te responder. Se você é urgente, pega o telefone e liga. Olha, é urgente, estou aqui, preciso falar com você, é uma informação importante. Se não é urgente, aguarde. Aquela pessoa está trabalhando no horário dela, porque você vende horário flexível, você traz uma cultura de horário flexível. E o principal ponto é, respeite a cultura que você traz. Se você traz uma cultura de horário flexível, não exija e não fique olhando para ver se a pessoa está online. 9 horas a pessoa está online. Não, a pessoa vai fazer a agenda no horário dela, a pessoa vai fazer as atividades no horário dela. E isso, para a gente, é muito importante. São detalhes pequenos, são coisas pequenas, mas que tudo isso reflete no dia a dia e que tudo isso, de fato, implica numa cultura de ser remoto em primeiro lugar, né? Vai fazer uma reunião, pode ter um memo, pode ter um resumo daquela reunião disponível em alguma plataforma. Por quê? Porque necessariamente a pessoa ainda não teve tempo e precisa alguma tarefa dela, ela vai lá, dá uma lida no memo e consegue conectar, consegue entender, consegue trazer aquelas coisas que ela está pendente, aqueles pontos principais. Então, todo dia a gente tem que pensar em quais são os processos que eu preciso revisar para ter uma cultura em primeiro lugar, de remoto em primeiro lugar, quais são as minhas atividades que eu preciso repensar, como é que eu vou repensar a minha gestão para entender uma cultura remota em primeiro lugar, que eu tenho que repensar como é que eu vou interagir. Será que eu não preciso também pensar em momentos que, de fato, as pessoas estejam conectadas, todas ali, juntas, troca, seja momentos
de efetivamente a weekly, como a Raquel trouxe, né, que toda segunda-feira ela tem ali a weekly com o time dela, que você prioriza os projetos, é a mesma coisa. Por exemplo, vou trazer aqui, até para reforçar a rotina da Raquel, como é que eu faço com o meu time. Eu tenho com cada time na segunda-feira 45 minutos, eu tenho 5 times comigo, né? Eu tenho Facilities, Desenvolvimento e Performance, eu tenho Total Rewards, eu tenho Diversidade e eu tenho time de Marketing. Então, eu vou lá, 6, porque tem hiring também. Então, eu vou lá, tenho 45 minutos com cada um, bato com cada um deles, beleza, o que você tem para fazer na semana, quais são as suas atividades. Esse é o momento que todo mundo está sync, todo mundo está conectado. Maravilha. O restante do dia, cada time tem a sua daily, cada time tem o seu momento, e a cada 15 dias eu junto o time todo. São 21 pessoas. Então eu preciso ficar o tempo inteiro juntando as 21 pessoas? Faz sentido essas 21 pessoas olharem para os mesmos temas? Estarem... Não, elas precisam saber daqueles temas que interessam a todos. Não precisa todo mundo saber de tudo. Só que isso demanda uma mudança cultural. Isso demanda uma mudança de mindset, que é difícil, que é duro e que, mais do que isso, que preocupa as pessoas, que traz para pessoas um mexido ali, uma mudança. Será que meu gestor está me olhando, não está me olhando? Como é que eu cuido das pessoas? Certamente a Raquel vai puxar aí, mas é um tema que a Pri vai trazer para a gente. Vamos lá!